Olá, igreja! Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do nosso Alcance Mais Online. Hoje se encerra a nossa série de mensagens Uma Fé para o Dia a Dia. Se você ainda não escutou a pregação 1, 2 ou 3, eu quero te convidar a você visitar nosso canal, se inscrever nele, curtir, compartilhar. Eu tenho certeza que essa série de mensagens vai falar e tocar o seu coração. Deus abençoe. Olá, tudo bem? Eu estou aqui para compartilhar uma palavra acerca de dízimos e ofertas. Eu gostaria de ler com vocês o texto que está ali em 2 Coríntios, capítulo 9, verso 7. E o texto diz assim: cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Algo que você precisamos entender na palavra de Deus é que o Senhor espera que quando eu e você, quando a gente faz algo por alguém ou entrega até mesmo uma oferta na igreja, ou de repente até como você vai fazer agora de forma online, né, através das nossas contas, você não faça isso por obrigação ou porque você se sente obrigado. A própria palavra de Deus, o apóstolo Paulo escrevendo a nós aqui, né, ele está escrevendo aos Coríntios, mas isso se aplica à nossa vida, vai dizer que Deus ama aquele que faz com alegria, aquele que dá com alegria, aquele que compartilha com alegria. Ou seja, nós devemos nos mover em amor, com o coração alegre, com o coração grato. Devemos fazer as nossas ofertas, sabe? Isso é em amor. O que deve motivar o meu e o seu coração é o amor que nós temos para com Deus. Quando eu ajudo uma pessoa, quando eu ajudo algum necessitado, sabe? Aquilo não deve ser para trazer honra e glória para o meu nome. Não, deve ser em amor, porque eu amo a Deus, então eu faço algo, eu expresso o meu amor muitas vezes através das minhas ofertas. Eu gostaria de deixar então esse texto ao nosso coração, que você possa nesse momento fazer a sua oferta com esse entendimento, né? Que Deus ama aquele que dá com alegria, né? Conforme, e também diz ali o texto, né, que nós devemos fazer aquilo conforme determinamos no nosso coração, sabe? Não tem um valor específico, não tem um modo específico, mas é conforme nós determinamos no nosso coração. Eu gostaria de, então, orar nesse tempo com você e que, através da palavra de Deus, o Espírito Santo traga clareza ao nosso coração de como nós devemos fazer a nossa oferta. Nosso pastor sempre fala que nós devemos fazer as coisas certas da maneira correta. Então, nós devemos fazer com alegria. Amém? Gostaria de orar com você nesse tempo. Pai, obrigado pela Tua palavra, Senhor, que é verdade em nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque através da Tua palavra, Senhor, ela vem trazer alinhamento ao nosso coração. E nesse momento, Senhor, de dizimarmos, de ofertarmos, mesmo de forma online, eu quero te pedir, Espírito Santo, que a gente faça isso em amor. Nos leva a entender, Senhor, que nós não devemos fazer isso com pesar no nosso coração, com obrigação, mas nós devemos nos mover em amor. Porque amamos ao Senhor, nós então queremos ofertar, Senhor, nessa noite. Eu te peço, Senhor, recebe, Senhor, cada oferta. Olha, Senhor, para cada ofertante. E, Pai, que o Teu favor, a Tua graça, Senhor, esteja sobre cada um, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe. Olá, muito boa noite para você que nos acompanha em mais um Alcance Mais Online. Sou o pastor Marcelo, é um grande prazer para mim estar aqui, para mais uma vez poder compartilhar a palavra com você. Nós estamos na nossa série de mensagens aqui no Alcance Mais Online sobre fé, uma fé para o dia a dia. E eu quero trazer uma palavra que eu tenho certeza que vai abençoar o seu coração. Eu gostaria que você lesse comigo o texto de Gênesis, capítulo 26. Nós vamos ler do versículo 1 ao 6. Gênesis 26, de 1 a 6. E a palavra diz assim: sobreveio fome à terra, assim como tinha acontecido nos dias de Abraão. Então Isaque foi a Gerar encontrar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaque e lhe disse: não desça ao Egito, mas fique na terra que eu lhe indicar. Habite nela e serei com você e o abençoarei. Porque a você e a sua descendência darei todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, seu pai. Multiplicarei a sua descendência como as estrelas dos céus, e a ela darei todas essas terras. Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos,
os meus estatutos e as minhas leis. Versículo 6, Isaac, pois, ficou em Gerar. Curva a sua cabeça. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra. E a minha oração é que ela tenha ação completa nas nossas vidas nessa noite. Que a nossa fé possa ser edificada. Que além de apenas instrução para o nosso intelecto, essa palavra sirva de alimento para o nosso espírito. E assim a gente possa frutificar segundo a sua boa vontade nas nossas vidas. Eu oro assim em nome de Jesus. Amém. Gente, o texto ele apresenta aqui um momento crucial na vida de Isaac. Alguns estudiosos vão dizer que esse capítulo 26, ele condensa aí o desafio de Isaac em abraçar as promessas que estavam com seu pai Abraão. Então é muito importante para a gente entender, né, o que esses versículos nos trazem com princípios. A palavra diz que sobreveio fome na terra onde ele estava, e Isaac ele estava diante de uma decisão prática que ele precisava tomar para aquela situação. Ele precisava seguir em frente, né? Mesmo diante de uma dificuldade. E não é diferente conosco. Todos os dias, o nosso cotidiano, ele está recheado, ele está cheio de exemplos como o de Isaac, onde eu e você, nós precisamos tomar decisões práticas e seguir em frente, mesmo que as situações se aparentem difíceis, mesmo que impossibilidades aconteçam, que catástrofes aconteçam, que o dia mal chegue, nós não podemos ficar parados, a gente precisa seguir em frente, e para seguir em frente nós precisamos tomar decisões práticas. Todos os dias eu e você tomamos decisões assim, e muitas vezes, queridos, eu não sei se você percebe isso, mas para muitos de nós, decidir pela necessidade é natural, ou seja, eu tomo uma decisão baseada na necessidade que a situação me apresenta. É natural para o ser humano fazer isso, né? A gente está acostumado a tomar decisões baseadas naquilo que a gente pode fazer, naquilo que a gente já conhece, não é verdade? Então, quando acontece alguma situação, é natural para nós tomar uma decisão baseada na necessidade que se apresenta. Mas Deus, Ele nos chama para viver de maneira sobrenatural e não de maneira natural, né? E se de maneira natural as nossas decisões se baseiam na necessidade, as decisões sobrenaturais a qual Deus nos chama para tomar, elas se baseiam em propósito. Eu e você somos chamados para viver além das impossibilidades, para viver além das necessidades. A palavra de Deus nos garante que em Cristo Jesus nós temos tudo aquilo que nós precisamos. Nós já recebemos tudo aquilo que nós precisamos na pessoa de Cristo Jesus. Então, no nosso dia a dia, nós precisamos nos acostumar, entrar numa dimensão em que as nossas decisões vão ser tomadas de maneira sobrenatural, para que a gente possa experimentar de intervenções, para que a gente possa experimentar milagres e das bênçãos que já estão disponíveis para nós na pessoa de Jesus. Então a gente aprende aqui que o comportamento de Isaac, né, nesses versículos que nós lemos, no capítulo todo, capítulo 26, na verdade, a gente percebe que o comportamento dele é fundamental para que a gente entenda essa dinâmica de nos relacionarmos com Deus a partir do sobrenatural, a partir do propósito e não apenas na necessidade, no natural, né? E qual que é a resposta que eu e você precisamos dar para entrar nessa dimensão? A resposta é fé. A fé é a resposta. Nós precisamos de fé, nós precisamos agir em fé, para que então a gente possa experimentar dessas intervenções de Deus. O justo é chamado a viver por fé. A única maneira de agradar a Deus é viver pela fé. Então eu e você precisamos desenvolver essa fé para que no nosso dia a dia nós possamos tomar essas decisões de maneira sobrenatural, viver por propósito e não apenas pela necessidade. O livro de Romanos, capítulo 10, versículo 17, ele vai nos dizer que assim a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. É dessa forma que nós vamos desenvolver a nossa fé, ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Somente, queridos, quando nós tivermos a nossa fé desenvolvida é que nós vamos poder dar a resposta que Deus espera de nós. Em muitas áreas e circunstâncias das nossas vidas,
nós precisamos apenas dar uma resposta daquilo que Deus já nos liberou. Mas essa resposta só pode ser dada em fé. Então nós precisamos desenvolver a nossa fé e nós a desenvolvemos ouvindo a palavra de Deus. Isaac nos ensina 3 formas de desenvolvermos a nossa fé pelo ouvir a palavra. 3 formas, eu quero compartilhar aqui, que nós precisamos ter sensibilidade à voz de Deus, nós precisamos ser obedientes à voz de Deus e nós precisamos ter atitude diante da voz de Deus. Simplificando, nós precisamos ter sensibilidade à palavra de Deus, obediência à palavra de Deus e nós precisamos ter uma atitude diante da palavra de Deus. Nós vamos discorrer nesses 3 princípios aqui nessa noite. O primeiro princípio, então, é a sensibilidade. Nós precisamos ter sensibilidade à palavra de Deus, à voz de Deus. O texto, ele diz que Deus apareceu e falou com Isaac. Versículo 2 diz isso, que Deus apareceu e falou com Isaac. E, queridos, isso vai dar sustentação para todo o decorrer do texto. Na verdade, isso dá sustentação para toda a vida de Isaac. O fato de Deus aparecer e falar com ele dá sustentação para tudo aquilo que Isaac ia fazer no decorrer da sua vida. E cá entre nós, tudo seria muito mais simples se Deus aparecesse para nós e falasse o que a gente precisasse fazer. Diante das circunstâncias, diante das situações, seria muito fácil, muito simples, se Deus aparecesse na nossa frente e dissesse: olha, eu quero que você faça tal coisa, eu quero que você vá por tal caminho. Mas a gente sabe que as coisas não são simples assim, não é verdade? Nós precisamos desenvolver sensibilidade. Nós precisamos estar sensíveis à voz de Deus. E isso só acontece quando nós temos vida com a sua palavra. Quando nós temos sensibilidade à palavra de Deus. O livro de Jeremias, capítulo 7, versículos 23 a 24, nos traz o seguinte ensinamento. Jeremias 7, 23 e 24. Mas o que lhes disse, ordenei foi isto: deem ouvidos à minha voz, e eu serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Andem em todo o caminho que eu lhes ordeno, para que tudo lhes vá bem. Mas eles não quiseram ouvir, nem atenderam, porém andaram nos seus próprios conselhos e na dureza do seu coração maligno. Andaram para trás e não para frente. Jeremias sintetiza, ele mostra aqui um retrato muito claro da nossa geração. Muitas vezes o retrato das nossas vidas, que por não termos sensibilidade, por não darmos ouvido à voz de Deus, ao invés de andar para frente, a gente está andando para trás. E a gente precisa se atentar a isso. Nós precisamos calibrar a nossa sensibilidade, a voz, a palavra de Deus, para que a gente possa experimentar das suas intervenções, para que a gente possa saber o que precisa ser feito de fato. John Piper, um dos teólogos mais proeminentes da nossa geração, ele diz o seguinte: sem discernir corretamente o que é revelado apenas na Bíblia, não podemos conhecer as realidades mais importantes da vida. Eu vou repetir. Sem discernir corretamente o que é revelado apenas na Bíblia, não podemos conhecer as realidades mais importantes da vida. E a pergunta que fica para nós nessa noite é: como tem sido a nossa vida com a Bíblia? Como tem sido a sua vida diária, a sua vida semanal, como tem sido a sua leitura bíblica? Será que você tem vida com a palavra? Será que você tem procurado as perguntas, as respostas certas para a sua vida na palavra? O que a palavra de Deus representa para você no seu dia a dia? Porque, queridos, se a gente não buscar discernir o que a palavra de Deus nos diz sobre nós, sobre as coisas, sobre o próprio Deus, nós nunca vamos encontrar a maneira correta de fazer as coisas. Nós precisamos entender que a palavra de Deus, ela precisa começar antes de tudo, antes de todas as coisas. Nosso principal compromisso precisa ser com a palavra de Deus. A Bíblia é o meio pelo qual nós desenvolvemos a nossa salvação. É o meio pelo qual nós encontramos a sabedoria necessária para sabermos como agir. Ela é a inspiração de Deus para as nossas vidas. Para conhecermos a Deus, precisamos saber o que Ele revelou de si mesmo. E isso está na Bíblia. Todas as experiências que nós temos com Deus precisam ser avaliadas pela Bíblia, para que a gente não corra o risco de agir por achismo. Sabe o que é muito comum para a nossa geração?
buscar saber qual é a vontade de Deus para nós. Essa é a pergunta de todos nós. Qual é a vontade de Deus para a minha vida? E muitas vezes a gente busca essa vontade de Deus através de uma profecia, através da oração de um pastor, através de uma palavra que a gente recebe, e a gente fica procurando, né? Qual é a vontade de Deus que está escondida? Qual é a vontade de Deus que está escondida para a minha vida? Eu preciso saber para mim tomar as minhas decisões. Pastor, qual é a vontade de Deus para a minha vida? E a gente fica procurando a vontade de Deus não revelada dessa forma. Mas deixa eu falar para você, queridos, existe uma vontade de Deus revelada para a sua vida, que eu tenho certeza vai responder a maioria dos seus questionamentos. E essa vontade revelada está na Bíblia. E muitos de nós não temos a diligência, a paciência e o compromisso necessário para buscar a vontade de Deus que já está revelada nas Escrituras. E precisamos buscar através de palavras, através de profecias, através de outras pessoas. Nós não descartamos, né, essas possibilidades, nós cremos que Deus fala dessa forma. Mas, queridos, se nós não tivermos vida com a palavra, nem mesmo essas profecias, nem mesmo as palavras que a gente recebe vão fazer sentido. Porque nós só vamos encontrar crivo nas Escrituras. Então, a primeira coisa, nós precisamos estar sensíveis à voz de Deus. E nós só vamos desenvolver isso quando tivermos vida com a palavra, uma vida de devocional. Segunda coisa que nós precisamos ter, segunda atitude que eu e você precisamos ter em relação à palavra de Deus para desenvolver uma fé no dia a dia. Nós precisamos ter obediência, né? Isaac, ele nos ensina que a obediência, ela é demonstrada em níveis. E ele aprendeu esses níveis na prática, porque você conhece a história de Isaac, né? Ele viu seu pai pronto para matá-lo em obediência a Deus. Abraão esteve a ponto de sacrificar Isaac pela obediência que ele tinha a Deus. Então Isaac, ele aprendeu que a obediência vai exigir sacrifícios. Uma obediência madura, uma obediência prática a Deus, ela vai exigir sacrifícios. E a gente pode fazer uma distinção aqui em dois tipos de obediência. A primeira é exatamente essa obediência madura que a gente encontra na vida de Isaac. Ele desenvolveu essa obediência madura. No livro de Romanos, capítulo 1, versículo 5, a Bíblia diz o seguinte: por meio dele viemos a receber graça e apostolado, por amor de seu nome, para a obediência da fé entre todos os gentios. Paulo está falando aqui de um comportamento que transforma as nossas vidas constantemente. E esse comportamento ele só vai mudar de maneira constante quando nós decidimos agradar a Deus por meio da fé. E andar em fé é caminhar sobre ordens, é caminhar sobre mandamentos, é caminhar sobre preceitos. Ou seja, eu decido hoje não fazer a minha vontade, eu decido fazer a vontade de Deus. Eu decido não viver mais pelos meus sentimentos, eu decido não viver mais pelas minhas emoções, mas eu decido viver pela palavra. Eu decido viver pelos comandos que Deus me dá. Muitas vezes, como nós vimos através da vida de Isaac e de várias outras passagens bíblicas, a gente pode discorrer aqui, mas nós vamos perceber que uma característica fundamental das pessoas que decidiram entrar nesse lugar é que essa obediência vai exigir sacrifício, vai exigir sofrimento, vai exigir que a gente se expanda. E todo crescimento tem dor, não é verdade? Todo crescimento exige sacrifício. Se eu quero sair daqui e ir para cá, eu preciso saber que nesse caminho vai existir sacrifícios. E uma obediência madura exige sacrifício, exige posicionamento. Agora a gente percebe que se existe uma obediência madura, existe também uma obediência imatura. O livro de Atos, capítulo 5, versículos 1 a 2, nos diz assim, ó: entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas reteve uma parte do dinheiro. E Safira estava ciente disso. Levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Você conhece essa história, e o desfecho aqui é que Ananias e Safira, por conta de tentar enganar a Deus, eles morrem, eles perdem a sua vida. Por quê? Eles demonstraram aqui uma obediência parcial. Eles foram lá e deram a sua oferta como todos estavam fazendo, mas eles fizeram isso enganando a Deus para que o benefício viesse para eles mesmos, ou seja, era uma obediência egoísta.
E essa obediência egoísta, ela não provém da fé, né? E quantos de nós, queridos, estamos, assim como Ananias e Safira, nós estamos mortos, mas de maneira espiritual, porque a gente não desenvolve uma obediência que vai além das circunstâncias, uma obediência que exige algo de nós. Muitos de nós estamos nesse lugar oferecendo uma obediência parcial, uma obediência que diz respeito a nós mesmos. Ou seja, eu só obedeço quando eu vejo um benefício próprio. Eu tento enganar a mim mesmo, a Deus e as pessoas, oferecendo uma obediência parcial. E sem perceber, nós podemos estar mortos espiritualmente, porque nós estamos desenvolvendo uma obediência imatura. Uma obediência que não provém da fé. A gente aprende então que a obediência madura, ela está ligada ao propósito de Deus e não ao meu. Então o alcance da minha obediência vai além de mim mesmo. Quando eu obedeço pela fé, o alcance da minha obediência vai além de mim mesmo. E eu e você precisamos desenvolver essa obediência à palavra de Deus, queridos, para que o alcance do propósito de Deus chegue às nossas vidas e não pare em nós, mas ele se expanda, né? Crianças obedecem em benefício próprio. Pessoas maduras obedecem em favor do próximo. Isso precisa ser encontrado na minha e na sua vida. O livro de Filipenses, capítulo 2, versículo 8, nos diz que Jesus se humilhou, tornando-se obediente até a morte e a morte de cruz. Esse é o melhor exemplo de obediência por sacrifício que nós podemos ter aqui na palavra de Deus. É o exemplo do próprio Senhor Jesus, que se humilhou e tornando-se obediente até a morte de cruz. Demonstrou essa obediência a Deus. Sabe, queridos, cada fase da nossa vida vai exigir posicionamentos diferentes. O casamento, no trabalho, na educação dos nossos filhos, na relação com os nossos familiares, na relação com o ministério. Em cada fase da nossa vida, em cada área da nossa vida, nós vamos precisar nos posicionar de maneira diferente. E obedecer somente para uma situação confortável, sem sacrifício, não nos leva a um crescimento. Deus, ele olha para quer que a gente cresça, Ele quer que a gente se desenvolva. Deus quer que a gente saia de um lugar de crianças, de pessoas imaturas espiritualmente, para entrar num lugar de maturidade. E isso só vai ser desenvolvido quando eu e você decidirmos sermos obedientes de maneira total à palavra de Deus. E essa obediência, com certeza, vai nos levar a um lugar de sacrifício. E a pergunta que eu faço para você nessa noite é: que áreas da sua vida estão exigindo uma obediência madura, que vai exigir algum tipo de sacrifício? Responda para você mesmo. Que área da sua vida está exigindo uma obediência madura, que você sabe que vai doer, mas que ao mesmo tempo vai te levar a um lugar maior em Deus? E o terceiro e último princípio que nós precisamos demonstrar aqui para desenvolver a nossa fé no dia a dia é atitude diante da palavra de Deus. Em primeiro lugar, nós precisamos de sensibilidade. Em segundo lugar, nós precisamos de obediência. Em terceiro lugar, nós precisamos ter atitude. Sabe o que eu aprendo com Isaac? Ele era escolhido, ele era abençoado pelas promessas de Deus. Antes do seu nascimento, né, já foi profetizado que ele seria o filho da promessa, ele ia dar continuidade a tudo que Abraão foi. E isso já era motivo para ele ter esperança e ânimo, para cumprir daquilo que ele precisava. Mas as circunstâncias mostraram que ele precisava agir. As circunstâncias, o próprio Deus permitiu que Isaac se colocasse, era para que ele pudesse desenvolver a sua fé. Para que ele não vivesse pelas experiências de Abraão, mas se ele vivesse pelas próprias experiências. Isso vai acontecer comigo, com você, queridos. A vida vai nos colocar em lugares, em momentos, em circunstâncias que nós vamos precisar demonstrar fé, né, para ultrapassar essas circunstâncias. Não vai ter outra resposta, queridos. Não vai ter outra resposta que a gente possa dar para sair de determinadas situações. Somente pela fé é que nós vamos conseguir vencer determinadas circunstâncias. É isso que Isaac nos ensina. Ele precisou buscar oportunidades que em primeiro momento não deram certo, mas ele não desistiu. Por quê? Porque ele não se movia pelas circunstâncias, ele se movia pela fé, ele se movia pela palavra de Deus. Ele precisou cavar os poços novamente.
E o texto vai nos ensinar isso, que o Isaac precisou cavar os poços novamente para que, então, a bênção chegasse até a vida dele. Ou seja, ele já era abençoado em Deus. Deus já tinha dado todos os recursos que ele precisava, mas ele precisava de atitude. E é assim conosco. Deus já disponibilizou tudo que nós precisamos em Cristo Jesus. Nós precisamos ter uma atitude de fé diante de circunstâncias que parecem impossíveis de acontecer. De maneira natural, nós não vamos ver as coisas acontecerem, mas de maneira sobrenatural, através da nossa fé, nós vamos adentrar nesses lugares. A incerteza, os problemas, a inveja, é o que nós encontramos em Isaac nesse texto. Incerteza, problemas, a inveja. Todos os comportamentos de pessoas ao seu redor eram desafiadores. Ao redor de Isaac, tudo era desafiador. As pessoas, a incerteza, a inveja, tudo colaborava para que não desse certo. Mas Isaac não se movia pelas circunstâncias. Isaac não se movia pelas emoções. Isaac se moveu pela palavra, pela obediência. E era o que dependia dele para abrir os poços. Eu pergunto para você, o que depende de você? O que depende hoje de você para que você abra esses poços que estão entulhados na sua vida? O que depende de você? E o que te impede? Pessoas te impedem? Os problemas te impedem? A sua vida emocional te impede? Qual é a sua reação diante dos problemas da vida? Como você tem se organizado? O que tem impedido você de agir em função daquilo que Deus já liberou sobre a sua vida? Acerca de tudo isso, acerca de todos os problemas que são reais, que nos trazem dor, mas eles não nos limitam, queridos. Porque eu e você podemos e devemos viver num nível maior, acima desses problemas. E nós só vamos conseguir isso quando tivermos uma atitude de fé. Colocar a palavra de Deus, colocar a voz de Deus, aquilo que Deus tem dito, acima de tudo o que nós temos ouvido desse mundo, de pessoas e até de nós mesmos, das nossas emoções. Nós precisamos colocar a palavra de Deus acima de tudo isso. Sabe, muitos de nós somos fruto de uma família onde um contexto é de insegurança, de indefesa. A gente vem muitas vezes de um contexto de mediocridade. Talvez o medo esteja impedindo você de agir. Mas deixa eu falar para você, Deus está chamando você, está nos chamando para sair de um lugar de incredulidade para viver num lugar de confiança. Por mais que você tenha crescido nesse contexto, não são essas realidades que vão travar a sua vida. Deus é fiel para cumprir a sua palavra. A palavra diz que Ele nunca muda, que apesar da nossa inconstância, Deus permanece sempre constante. E as promessas dele são para mim e são para você. Ou seja, não há nada que nos impede de acessar esse lugar, a não ser a nossa atitude de não ter atitude, né? Então, nós precisamos de sensibilidade à voz de Deus. Precisamos ser obedientes e precisamos ter uma atitude. Eu quero finalizar dizendo que a graça nos corrige e nos capacita. A gente deu um exemplo de Isaac aqui, mas Isaac era um homem limitado, né? Você percebe na história dele que ele não foi perfeito, ele teve falhas morais, ele teve falhas em seu caráter. Mas a história aqui não é sobre Isaac. A história é sobre como Deus interviu através de Isaac. E todas as figuras no Antigo Testamento apontam para algo perfeito no Novo Testamento. Ou seja, Isaac é, de certa forma, uma figura de Jesus Cristo para mim e para você. Isaac, ele demonstra essa imparcialidade em muitos momentos, muitas falhas de caráter, em muitas inconstâncias. Mas em Cristo Jesus nós não vemos isso. Cristo foi o homem perfeito, pois ele era Deus. Ele abriu mão, né, dos seus poderes de Deus para viver como homem e demonstrar como homem ele pôde vencer todas as tentações. E através do seu sacrifício, através do sacrifício de Jesus, nós acessamos esse lugar. Ou seja, para sermos sensíveis, obedientes e termos atitude, nós precisamos nos apegar à pessoa de Cristo Jesus. E Ele, com a sua graça, Ele nos corrige e nos capacita para viver o lugar onde Deus tem para nós. A graça de Deus trabalha em função de você. A graça de Deus trabalha em função de mim, para que nós possamos acessar esse lugar em Deus e viver toda a plenitude da sua vontade para nós e acessar uma fé para o dia a dia.
O livro de Tito, capítulo 2, versículos 11 e 12, nos diz: porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. Ela nos educa, para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, nós vivamos nesse mundo de forma sensata, justa e piedosa. Existe graça disponível para você hoje. Existe graça disponível para você. Vai existir graça de Deus disponível para você amanhã, para que, através dessa graça, você acesse tudo aquilo que Deus já disponibilizou sobre a sua vida. A graça de Deus te educa e ela te capacita para fazer o que você não consegue fazer sozinho. É dessa maneira, queridos, sendo obedientes à palavra de Deus, sensíveis à voz de Deus e tendo uma atitude diante da palavra de Deus, através da graça que é derramada sobre a minha, sobre a sua vida, que nós vamos desenvolver uma fé para o dia a dia. Que essa palavra possa abençoar o seu coração. Se você puder, curta esse vídeo e envie para alguém que você sabe que está precisando dessa palavra também. Eu tenho certeza que Deus vai fazer grandes coisas na minha e na sua vida. Vamos orar? Pai, muito obrigado por essa palavra. Nós precisamos tanto desenvolver uma fé para o dia a dia, uma fé prática, uma fé que nos abençoe e que abençoe outras pessoas. E nós olhamos para Ti, Deus. Nós olhamos para a Tua graça, nós abrimos o nosso coração para receber essa graça. Ajuda-nos, Deus, a ter uma vida com a Tua palavra, uma vida, a palavra que nos desenvolve a fé que tanto precisamos. Nos ajuda, Deus, a sermos sensíveis à Tua palavra, obedientes e termos uma atitude através da Tua palavra. Derrama a Sua graça sobre nós, para que nós possamos olhar para a pessoa de Jesus Cristo e através dele cumprir o propósito que o Senhor tem para nós, o propósito que o Senhor tem para as nossas vidas. Eu oro para que o Senhor abençoe agora o meu irmão, a minha irmã que está assistindo essa palavra. Que esses dias sejam dias onde a gente possa desenvolver uma fé prática, uma fé madura, para que possamos cumprir todo o propósito que o Senhor tem para as nossas vidas. Oramos assim, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Fique ligado aqui, porque na próxima semana nós vamos ter mais uma mensagem aqui sobre uma fé para o nosso dia a dia. Deus abençoe.